O que acontece com a cultura quando regimes tentam silenciar vozes? As expressões artísticas desaparecem ou encontram novos caminhos para existir? E as heranças culturais, como elas sobrevivem? É sobre isso que vamos falar, em Como a Cultura Resiste. Produzido por Gabriela Miller, Yasmin Teixeira, Maria Eduarda Freitas e Nathani Pablini, hoje vamos conversar com o professor Marcelo Lapointe, docente de História da UFO, sobre como a memória e a resistência se entrelaçam para manter viva a força da cultura. Eu sou Marcelo Lapointe Mal, sou professor do Instituto de História e já trabalhei muito com jornalismo, fui professor de jornalismo também, antes da UFO, e aqui na UFO eu fui um dos primeiros professores, do primeiro grupo a orientar no mestrado profissional, comunicação. Acho que eu fiquei 10 anos no programa, e sou professor titular do Instituto de História. Certo. E aí, para a gente começar, um assunto, o tema central do nosso trabalho é como as heranças e expressões culturais são afetadas em tempos de repressão. E aí, para a gente começar, uma primeira pergunta que a gente montou é que muito se fala hoje sobre a importância de preservar a memória coletiva para que episódios traumáticos, como os da ditadura, não se repitam. Nesse sentido, a gente gostaria de ouvir a sua visão de qual é a importância de se preservar essa memória coletiva e como a arte e a cultura se conectam a esse processo de lembrar e transmitir experiências de uma geração para outra. Pergunta complexa, né? Tem bastante coisa aí. Bom, vamos pensar o seguinte, a cultura, de forma geral, é aquilo que orienta as nossas ações, né? Todas as ações humanas são orientadas, estão inseridas no ambiente e no universo cultural. E como é que essas memórias e a cultura é transmitida de geração em geração? Depende do momento histórico que você está estudando. Quando a gente está falando de memória, de transmissão de cultura, a gente está falando basicamente de dois universos, né? Um que são os universos da tradição oral, né, da reprodução do sistema de valores culturais que se dá por meio da família, das entidades sociais, e um outro nível de reprodução cultural que é pelos meios de comunicação. Então, no mundo contemporâneo, nós temos todas essas formas de convivência, de reprodução de cultura e de construção de uma memória. Aí a gente faz um recorte para a questão que vocês incluíram, que é períodos ditatoriais. Os períodos ditatoriais que a gente conhece são vários na história e várias experiências históricas muito distintas. A gente pode estar falando da ditadura militar brasileira, de uma das, né, porque nós viram várias. A mais recente é a ditadura militar, que foi de 64 até 85. Tivemos 5 generais no poder, com restrição política. O governo ditatorial é um governo autoritário. Então ele tenta controlar a livre expressão cultural. Obviamente que ele tenta reprimir tudo aquilo que vai contra o poder que está instituído. Então, de forma geral, o que a gente pode pensar aqui, qualquer tipo de ditadura tende a reprimir valores e pensamentos que são contrários à sua existência. Então, no caso brasileiro, que eu acho que é o que mais interessa para vocês, não é? A gente teve esse grande período, que vai de 64 até 85, de ditadura brasileira. Só que dentro desse período, são várias as fases. Então, a gente teve a primeira fase, que vai mais ou menos de 64 até 68, em que o Brasil era uma ditadura do ponto de vista político, mas havia ainda um certo nível de possibilidade de expressão, não é? Você vê mesmo na música brasileira, 67, 68, 66, é o período dos grandes festivais de música da TV Record. Então ainda havia um nível de expressão, havia repressão, mas a possibilidade de expressão cultural ela era mais evidente. Depois de 68 houve o AI-5. Pós AI-5, aí a repressão foi muito dura. E essa repressão vai ser muito dura, pelo menos até 75, 76, quando começa uma abertura, como diria o Geisel, lenta, gradual e segura, né, nas expressões da ditadura, né? Então, quando a gente fala de cultura nesse momento, a gente tem que pensar nessas diferenças, né? Então, entre o período de 68 até 74, 75, a livre expressão cultural ela foi muito difícil, ela passou por repressão, muita gente foi presa. Quando a gente fala da cultura artística no geral, música, teatro, literatura, cinema, foi muito duro para quem fazia naquele período, né? Agora também a gente tem que levar em conta a resistência, né? Porque se há uma opressão, também há uma resistência. Então,
Da mesma forma que o governo reprimia, também havia a luta dos artistas para poder falar, poder se apresentar e poder continuar agindo, né? Dá para perceber que nesse período a gente tem essa diferença política, também entra no mesmo período ali, a gente tem diferentes períodos durante a ditadura brasileira, por exemplo, né? E aí a gente tem períodos, então, diferentes também de repressão e... Níveis de repressão diferentes. E às vezes a repressão vinha também, não era só sobre artistas mais engajados, vamos dizer assim, politicamente. Por exemplo, houve repressão, muita repressão contra a música brega no Brasil, por questão de moral e costumes. Tinha uma música que eu não sei se não era acho que não era do Amado Batista, chamado Pare de Tomar a Pílula. Sim, conheço. A música Pare de Tomar a Pílula não é uma música política, mas era uma música que foi reprimida pelo governo porque ela atacava os bons costumes da sociedade brasileira, né? Estimulando as mulheres a tomar pílula anticoncepcional e, em consequência, propagando a liberação sexual. E existe o que talvez seja até pior do que a censura, que é a autocensura. Quer dizer, quando você sabe que você está num período de repressão, você se autocensura. Você fala, eu não vou... Porque sabe que está naquele contexto ali, Exatamente. né? Então, por exemplo, quem estava na universidade na década de 70, era difícil. Porque quem tinha o desejo de falar, não, eu quero confrontar, ou eu vou querer me apresentar de forma mais explicitamente contra o governo, tinha medo. Acho que o período ditatorial é um ambiente fundamentalmente de medo. E a gente percebe isso em várias instâncias também da sociedade, né? Sim. Não somente uma, né? Que nem você citou a questão da universidade também, autocensura. Então não tem algo único ali, né? Bem múltiplo. Exatamente. Então a ditadura ela vai corroendo por dentro, assim. Vamos chamar de ditadura um ambiente ditatorial, né? E agora, acho que se tratando também, a gente falando dessas diferenças, né? E aí eu gostaria também de ter um panorama maior das diferenças que a gente tinha no país, por exemplo, na época. Eu falo em questão dos estados mesmo, né? Porque talvez a gente vai falar de ditadura e desses períodos, talvez a gente se concentre mais na nossa região, na região sudeste, né? E aí eu gostaria de entender também as diferenças em outros estados, naquela época também, nesse período, as características assim mais circunstanciais e próprias. Então, é muito amplo isso, né, Eduardo? Porque eu acho que, para pegar o exemplo brasileiro, especialmente a partir de 68, com a AI-5, você teve a montagem de um aparato repressor. Quer dizer, o governo federal e os governos estaduais, eles utilizaram instrumentos institucionais para reprimir. Então você tinha, por exemplo, no Brasil, os DOPS, que eram os Departamentos de Ordem Pública e Social, que era uma coisa que não foi criada pelo governo ditatorial, que já existia no Brasil, mas que foi ampliada a ação dela para organizar um sistema de monitoramento de possíveis agentes antiditadura. Essas instituições que no Brasil, quais ficaram muito famosos? O DOPS do Rio de Janeiro e de São Paulo, porque eram os estados mais ricos e que tinham uma maior organização, né, interna. Minas Gerais também teve muita repressão, porque tinha uma organização, união com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, muita repressão. São Paulo, Minas, Rio, Pernambuco, Bahia. Lê bibliografia sobre o período militar brasileiro, você vai ver que tem muitos trabalhos regionais. Como é que foi a repressão no Pará, no Amazonas, na Bahia? Dependia muito de quem estava no poder, da vontade de reprimir. Minas teve vontade muito. Minas foi um estado que vocês não se esqueçam, avalizou o golpe, né? Que é muito interessante, né, perceber essa multiplicidade durante esse período, né, até o final, assim. E Uberlândia aqui tem um nome dos mais importantes da ditadura, que foi o Rondon Pacheco. Rondon Pacheco. Que foi talvez foi a representação civil na assinatura do AI-5. Estava até conversando com um Uber esses dias, e aí ele estava comentando comigo, né, sobre a história de Uberlândia, e realmente, até em questão da ditadura. E aí a gente está falando também sobre questão de memória, e aí ele comentou comigo sobre talvez a necessidade do cidadão uberlandense conhecer a história de Uberlândia também, porque a gente tem muitas pessoas aqui, nomes de ruas, de praças, que estavam nesse período também, né? E aí que a gente fala um pouco da questão da memória também, né? A importância da memória e como isso impacta até hoje em dia, né? Pra gente entender o período. Aí eu gostaria que você também falasse, né, um pouco dessa parte também. A memória é um lugar de disputa. Hoje se consolidou uma expressão muito simplificadora, mas que ela a gente pode usar nesse momento, que é a questão das narrativas. Tudo é narrativa, como se não houvesse uma verdade histórica. Então, se para mim houve ditadura,
houve ditadura. Se para o outro fulano não houve ditadura, não houve ditadura. Mas houve ou não houve? Então a história, enquanto uma ciência, vamos chamar assim, qual é o objetivo dela? É desvelar as verdades. Como é que a gente encontra as verdades? Por meio dos documentos, das fontes. Eu acho que esse é o grande desafio dos últimos anos, que vocês, jornalistas, estão tendo que enfrentar, assim como os historiadores, os sociólogos, né? Como lidar com essa questão da verdade? Então, sobre esse assunto, eu estava conversando com minha avó esses dias. Tem muito apagamento de memória, igual a Maria falou. E tem muitas pessoas que querem voltar à ditadura, mas eles não sabem o que realmente foi. Minha avó me contava que ela apanhava na rua e que ela não tinha acesso à saúde pública porque eles privavam, né? Então, tipo assim, foi um apagamento total da história, eles contaram só o que eles queriam. Você acha que foi mais um apagamento proposital? Ou porque as pessoas foi simplesmente deixando pra lá? É porque penso o seguinte, cada um tem uma experiência diferente com esse período. Uma pessoa que morasse em Uberlândia, pequeno comerciante, que não estava na universidade, não tinha nenhum filho estudando aqui, não se envolvia com política, se informava só pelo Jornal Nacional. Que visão ele vai ter do período? Ele vai, para ele estava o quê? Tá ótimo, normal. Que ditadura? Eles falam sobre a economia, né? Que ele conseguiu. A vida dele, teoricamente, não mudou nada. Agora, o sujeito que estava lá na universidade, estava lá no FMG, tomando borrachada da polícia, você perguntava para ele como é que ele vai falar o quê? Ele vai falar diferente. Então, como a gente pode dizer que, em algum sentido, a ditadura só exaltou, ele exasperou um nível de violência que a nossa sociedade já tinha. Tem uma história muito legal, quando se assinou o AI-5, que na prática acabava com todas as liberdades de todo mundo, né? Acabava com o habeas corpus, por exemplo. E quando assinou, das pessoas que estavam nessa reunião, se eu não me engano, foi o Jarbas Passarinho, que era um ministro durante o governo militar. Ele teria dito, ou alguém da reunião teria dito assim, ó, a gente vai assinar esse documento aí, eu não tenho medo do que o governo vai fazer ao dar tanto poder de repressão. A minha preocupação não é essa, a minha preocupação é com o guarda da esquina. Por que ele falou isso? Se o governo está dando a ordem, está falando assim, agora vale tudo, ele está dando na mão de um Zé Ninguém o poder de fazer o que ele quiser. Que ele entendeu? vai achar ali que ele tá... Que ele vai achar ali que eu posso tudo. Então, de algum modo, foi isso que aconteceu. O governo deu uma carta branca. Prende, depois vê. E acredito que talvez dê para observar também, né, nesse último período que a gente está vivendo aí também, dessa questão com o Bolsonaro, dá para reparar um pouco disso também, né, que ele falou, a minha preocupação é com o guarda da esquina. De algum modo, né? Ou ele liberou, né, quando o Bolsonaro usa aquela frase, enquanto presidente, vão metralhar, petralha, não é? Imagine, um presidente falando isso. Porque, assim, aquela coisa, né? Pior do que a gente imagina, e às vezes quanto mais a gente sabe, mais a gente fica estatelado com a situação, né? O cara tá, sei lá, vai apresentar uma peça de teatro em São Paulo, que é reprimida, mas tem os jornais, tem as pessoas, tem mais luz, né? Imagina o que aconteceu com um grupo de teatro pequenininho que foi se apresentar, sei lá, num lugar, e de repente chegaram lá e falaram, não vai acontecer isso. Essa história nem ficou, essa memória nem existe. E até que você comentou agora até dessa questão do teatro, a gente comentou também sobre a questão de grupos em universidades, por exemplo, de resistência. Tem um artigo do Ednei Pereira que chama Arte e Cultura, Práticas de Resistências na Ditadura Civil-Militar do Brasil, que aparece a ideia de microações de resistência, né, de resistência cultural também, que ele fala muito nesse artigo dele. Práticas muitas vezes pequenas, localizadas e cotidianas, como a manutenção de grupos de teatro comunitário, como você citou, rodas de poesia, canções feitas em circuitos menores, ou até mesmo circulação de revistas artesanais independentes, que mesmo sem grande visibilidade ajudavam a manter viva uma cultura de oposição ao regime. Quais exemplos dessas microações de resistência cultural o senhor destacaria como mais importantes naquele período e por quê? Eu acho que todas que existiram foram importantes. Jornais clandestinos, peças de teatro, a gente nem tem conhecimento total. Tem muita gente que estuda isso. Mas a vida clandestina não é fácil. Por isso que a década de 80 é muito legal. Com o fim da ditadura em 84, 85, houve uma explosão criativa muito forte no Brasil. Naquele período lá eles se desenvolveram ali... Aquilo ficava meio ali uma brasa, né? Tava fria, mas se alguém pisasse ali, queimava o pé, né? Mesmo os artistas
que já vinham daquele período, daquilo que a gente chamaria de MPB, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, na década de 80, eles começaram a fazer uns trabalhos espetaculares. Então a cultura, ela não morre, nenhuma cultura morre. Ela fica ali realmente escondida e reprimida. E a geração de vocês, às vezes, não tem a perspectiva seguinte: o Brasil tinha 4 TVs, tinham 4 canais de TV. A Globo, Record, Bandeirantes e SBT. Se vou comparar com hoje, assim, que diferença que... Não, nem... Não hoje tem nem como, né? Hoje você pode fazer o que você quiser, que tá aqui na rede. Então, nessa época teve muita censura da mídia. A mídia ajudou bastante a ditadura. E hoje em dia a gente vê isso ainda continuando. Na época do Bolsonaro, muitos jornalistas apoiaram a causa dele, falando sobre... Você acha que isso ainda carrega no jornalismo essa parte de censura? Então, havia censura ativa durante um bom período, né, do período militar, mas o pior é aquilo que eu falei para vocês, é a censura reativa, né? Se eu sou um dono de uma TV e eu sei que se eu falar do governo vai prejudicar meu negócio, o que eu vou fazer? Então, durante a ditadura militar, a Globo foi o porta-voz do período militar. Assim como o SBT, o Silvio Santos, tinha TV que era, antes do SBT era TVS. Ele tinha um programa chamado Semana do Presidente, em que ele falava como é que o presidente Figueiredo tinha ido lá, tinha ido aqui. Puxa-saquismo puro do governo. Mas eu acredito assim, pra gente realmente encerrar agora, que eu acredito que seja uma pergunta que vai encerrar bem, nós podemos dizer que a arte funciona como uma testemunha sensível de acontecimentos históricos? Testemunha sensível, eu digo realmente num quesito de sensibilidade mesmo, de estar mais vulnerável. Cara, não sei. Para que serve a arte? Ela serve para alguma coisa? Esse é o primeiro ponto. A gente pode entender que a arte, ela é uma testemunha sensível do mundo à sua volta, mas não só uma testemunha, ela também constrói o mundo à sua volta. Então a arte não é um retrato do mundo, ela constrói o mundo também, ela é sujeito do mundo. As artes, né, são formas de interação do homem com o mundo, formas mais sensíveis, vamos chamar assim, né? Agora, por que o homem faz as artes? O Ferreira Goulart, que é um grande poeta, ele fala isso. Por que o homem faz a arte? Porque a realidade não basta. O mundo real não basta para a gente. Tem que pensar o mundo, tem que refletir sobre o mundo, não pela forma só cartesiana do mundo, né? Então, as artes, elas ajudam a gente a sobreviver. E talvez num mundo de repressão, que no fundo é o tema de vocês, né? No mundo ditatorial, no mundo opressor, a arte seja uma forma de resistência. Aí sim. A gente vive no mundo, mas quando a gente deita a cabeça, a gente sonha. Então, o papel do sonho na nossa Constituição, Freud foi o grande nome, né, que pensou no sonho, né? Psicanálise, tudo que a psicanálise diz, né? O sonho é um lugar que a gente reelabora as coisas, né? Que a gente se reintegra. Se a gente não se cercar de arte, a gente está morto. Mas bom, professor, muito obrigada pelo seu tempo. A nossa conversa foi excelente. Assim que espero ter pronto, ajudado. Ajudou demais. Eu com certeza ficaria aqui mais um tempo conversando. Quando precisarem, é só me avisar. E assim encerramos este episódio. Esperamos que tenham gostado da nossa conversa com o professor Marcelo. Além de professor, Marcelo também é poeta e escreveu a coletânea Entre Rios, Educação Ambiental, publicada pela editora da UFO. A coleção tem 3 livros: O Céu do Cerrado, O Céu do Amazonas e O Céu Litoral. São poemas que conectam arte, ambiente e ciência de forma educativa e poética. Se quiser conhecer melhor, é só buscar na editora da UFO. É uma obra com cara de resistência. Lembrar que cuidar do meio ambiente também é preservar cultura, memória e identidade. Muito obrigada por nos escutar e até a próxima!